Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 19º encontro da My Hotels Academy. Esse é um encontro que acontece, até então estava acontecendo todas as quartas-feiras às 19 horas e a partir da próxima semana vai começar a acontecer todas as quartas-feiras às 11 horas da manhã. E esse encontro ele é exclusivo para donos de hotéis e pousadas que querem acelerar os seus resultados dentro do hotel, ter segurança na sua liderança, conseguir realmente fidelizar, encantar, criar uma operação com alma, que entrega um serviço que realmente toca o coração do hóspede, porque é assim que a gente consegue fidelizar de verdade, né, e manter a ocupação, a diária e os hóspedes satisfeitos dentro das nossas propriedades. Então aqui eu ensino vocês como estruturar times engajados, processos eficientes para vocês conseguirem ter um turnover baixo e fidelizarem os hóspedes, encantarem realmente e elevarem os resultados dentro do hotel de vocês ou da pousada de vocês. Então, se você é dono de hotel ou pousada e sofre com questões de gestão de pessoas e de processos, essas aulas são para você. Para quem que não é, né, essas aulas elas não são para quem já tem um time engajado, para quem não tem dificuldades com o turnover, com o engajamento do time e que também já tem processos eficientes e consegue encantar os hóspedes com consistência, né? Gerar experiências memoráveis de uma forma consistente, que isso já faça parte da cultura aí do seu hotel. Se esse for o seu caso, que bom, e é isso que a gente pretende chegar. Então essa aula talvez não seja para você, mas se você quiser ficar, seja muito bem-vindo também. Eu vou me apresentar, que tem algumas coisas, algumas pessoas que vêm à aula pela primeira vez e que não me conhecem. Então, eu sou Maíra Tomé, sou fundadora da My Hotels Academy, eu sou especialista em liderança e gestão de equipes dentro da hotelaria. Eu atuo na hotelaria de luxo desde 2005, então já lá vão 20 anos, né? Dentro de hotelaria. Passei por grandes nomes da hotelaria como o Ritz-Carlton, o Four Seasons, o Sofitel, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre os melhores líderes do hotel. E hoje eu ajudo donos de hotéis e pousadas a realmente trazerem, né, trazer para vocês essa bagagem dessa hotelaria de luxo de uma forma prática e aplicável dentro das propriedades de vocês, para que vocês consigam ter melhores resultados e acelerar o resultado de vocês aí dentro das propriedades de vocês. Então, o meu objetivo aqui nesses encontros é trazer dicas fáceis de aplicar, práticas, muita mão na massa, para que vocês realmente consigam, né, tirar resultado dessas aulas que são gratuitas e que eu adoro ter essa troca com vocês. É uma oportunidade também de fazer o desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa que me encanta tanto e que faz meu olho brilhar. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela presença. E no tema de hoje, eu vou falar sobre o que você pode oferecer para engajar a sua equipe, para que a sua equipe queira ficar e se desenvolver dentro do seu hotel, além do salário. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo muitos donos de hotéis e pousadas e muitos gestores também com essa dor muito grande, que é de como que eu vou manter a minha equipe engajada a longo prazo se eu não consigo promover todo mundo, eu não consigo dar mais benefícios do que eu já dou, aumentar, né, os salários gradativamente, e acabam se sentindo ali muito perdidos e sem saída, né? Pensando que muitas vezes que não tem jeito, que eles vão ter que se conformar com esse turnover alto, com as pessoas insatisfeitas e com essa rotatividade que torna o dia a dia do hotel muito difícil, né? Essa questão das pessoas estarem sempre saindo e a gente procurando novas pessoas, tendo não só aqui a busca da contratação, mas depois todo o treinamento, desenvolvimento, etc. Então é todo um investimento, não só financeiro, mas de tempo também, e depois as pessoas saem novamente. E muitas vezes vocês acabam acreditando
que não tem solução, né? E não é verdade. Hoje eu quero dar aqui algumas sugestões para vocês conseguirem manter esse engajamento, tornar as pessoas mais fiéis às suas propriedades. Então é uma aula que eu acho que vai agregar bastante e te ajudar a reduzir aí o turnover dentro da sua propriedade, tá bom? Então, antes de falar o que vocês podem oferecer para os colaboradores, eu acho que é muito importante a gente esclarecer o que faz as pessoas quererem ficar de verdade, né, nos hotéis e nas pousadas. Tem um estudo que mostra que 70% das pessoas saem não por causa de salário, não por causa de benefícios, mas muito pela qualidade da liderança, dos líderes, né? Então o estudo ele diz que os colaboradores eles não deixam as empresas, eles deixam os seus chefes, os seus gestores. Então vou falar uma coisa aqui que talvez não seja muito agradável, né, de se ouvir, mas que eu acho que é necessária. Se você quer manter os seus colaboradores dentro do seu hotel ou da sua pousada, você precisa primeiro saber liderar estrategicamente você mesmo, né? Para que você não tenha gerentes, os seus liderados diretos ali querendo sair. Então a primeira coisa é você mesmo aprender a ser um líder estratégico. Você precisa se capacitar mesmo como líder, como gestor de pessoas, para você conseguir manter o primeiro de tudo o seu time ali direto, né? E depois você precisa capacitar esses gerentes e esses times, né, de líderes ali, para que eles sejam bons líderes, né, líderes estratégicos e inspiração para as equipes mais operacionais, né, para que os colaboradores deles não queiram sair. E é dessa forma que você consegue manter toda uma gestão estratégica. Então, como eu falei, 70% do turnover se deve muito à falta de habilidade de liderança por parte dos gestores, de liderar, de gerir pessoas, né? Porque a maioria vai fazendo ali meio que instintivamente, mas quando a gente fala de gerir um negócio, se tornar mais estratégico é fundamental, né? Então, esse é o ponto principal para a gente partir daqui. Aí depois eu vou dar várias dicas para vocês, mas eu queria que isso ficasse sedimentado, que a base para você manter as pessoas é você aprender a liderar de uma forma estratégica. Você primeiro, como dono do hotel, dono da pousada, e depois você estender isso para o seu time de líderes para que eles possam praticar uma gestão também estratégica com os seus times, certo? Então, dito isso, eu vou dar um modelo aqui, né, para vocês de como vocês manterem os colaboradores engajados, além do salário. São sugestões mais práticas e diretas, que é realmente a proposta aqui dos nossos encontros. Então eu vou dar coisas que vocês podem começar a oferecer para os colaboradores, além do salário, para que eles queiram realmente ficar dentro da propriedade, dentro da sua propriedade. Então esse modelo que eu vou te dar, ele chama o modelo dos 3 P's. Então, tudo que engaja colaboradores, digamos assim, cabe dentro desses 3 P's. Então, eu queria que vocês montassem uma lista aí e marcassem, escrevessem 3 P's. Então, o primeiro P é P de progresso, o segundo P de pertencimento e o terceiro P de privilégios. E aonde que a gente está fraco, né, nesses P's? Como que a gente vai encher? Eu gosto de fazer essa analogia dos baldinhos. É como se a gente tivesse 3 baldinhos para encher para a gente conseguir manter os nossos colaboradores. Então tem o baldinho de progresso, o balde de pertencimento e um baldinho de privilégios. Tá? Então vamos entender como que funciona esses baldes, como que vocês conseguem encher esses baldinhos aí na operação de vocês, na gestão de vocês. Então, como que funciona esses 3 P's? Cada um desses P's que eu falei para vocês é uma área de satisfação do colaborador que você pode e deve atender para você conseguir reduzir o seu turnover. Então, quanto mais você enriquece cada P desse, mais você consegue reduzir o seu turnover e manter o engajamento para que eles consigam realmente praticar uma operação com alma, né, com o coração mesmo, que estejam ali de corpo e alma querendo entregar.
Então, para isso, você tem que encher esses baldinhos de cada um, né? Então, que vocês façam isso ao longo da aula, esse exercício de pensar como que vocês conseguem colocar mais coisas dentro de cada um desses P's. Tá? Então, o primeiro P que a gente falou, que é o de progresso, o que ele significa? É a forma como você vai garantir que o colaborador ele se sente se desenvolvendo. Porque isso é um pilar da motivação. Todos nós, como seres humanos, a gente tem a necessidade de se sentir desenvolvendo. Né? Ninguém gosta de se sentir estagnado, fazendo a mesma coisa, sem perspectiva de futuro. Então, esse sentimento de progresso, ele é fundamental para que a gente tenha equipes engajadas, colaboradores que realmente queiram estar ali na sua propriedade. Então, o que você pode oferecer para atender a esse primeiro P de progresso, né? Eu vou dar aqui algumas sugestões dentro de cada P, tá? E esses do progresso, eles são, eu acredito que eu diria que os fundamentais. São os mais importantes e o melhor de tudo é que é custo zero. Tá? Então, primeira coisa para você dar esse sentimento de progresso. Feedbacks positivos, frequentes. Porque muitos de vocês até dão feedbacks, mas são muito mais feedbacks construtivos, né, negativos, do que feedbacks positivos, de reconhecimento. E pasmem, isso é o que mais motiva qualquer colaborador em qualquer empresa. Você se sentir reconhecido, valorizado, ouvido, importante, é isso que faz com que os colaboradores queiram ficar e queiram trabalhar com você. É muito mais sobre como você os faz sentir do que quanto você paga de salário. Claro que aqui, guardadas as devidas proporções, né? Se for um salário muito fora da curva, obviamente que tem uma motivação, mas mesmo assim é uma motivação momentânea. A longo prazo ela não se sustenta, porque é isso, nós como seres humanos a gente tem a necessidade de realmente se sentir valorizado, ouvido, reconhecido, e isso você consegue atender essa demanda muito se você fizer esses feedbacks positivos com frequência. Então, dar feedbacks não tem custo nenhum, né, operacional, além do seu tempo e da sua dedicação, mas que honestamente é um tempo e dedicação que faz parte da sua função. Né, como líder, como dono estratégico do seu hotel, dar feedbacks positivos, ele é extremamente estratégico para os seus resultados. Então a primeira sugestão é: coloquem na agenda realmente dar feedbacks para todos os seus liderados diretos, né, semanalmente. E garantir que os seus liderados diretos, né, os seus gerentes ali, façam o mesmo com as respectivas equipes, né, com os colaboradores que eles têm abaixo deles. E é dessa forma que a gente consegue ter uma equipe inteira dentro do hotel engajada e motivada. Então, joga na agenda. Realmente, bloqueia um tempo na sua agenda para você focar nisso. Dê feedbacks positivos regularmente, semanalmente, para todos os seus liderados diretos, tá? Então, essa é a primeira dica do primeiro P. Segunda dica, ainda dentro do P de progresso. Reuniões one-on-one, né? Um a um, semanais ou, no máximo, quinzenais. Essas reuniões, elas criam uma conexão, elas criam um vínculo. A pessoa ali, ela é uma oportunidade dela se sentir, mais uma vez, ouvida, importante, valorizada e se desenvolvendo nesse sistema de progresso, porque ali é uma oportunidade também de você dar feedbacks negativos, feedbacks positivos, fazer o desenvolvimento, dar direcionamento, corrigir, orientar, ouvir. Então, de tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, essas duas dicas dentro do progresso, elas são as que mais engajam e motivam as pessoas a quererem ficar dentro do seu hotel, da sua pousada, e com isso você conseguir reduzir o seu turnover. E eu repito isso vezes e vezes sem contas, e mesmo assim eu encontro tanta gente que não pratica. Então, e todas as consultorias que eu dou, mentorias,
todos os que vêm para mim são as primeiras medidas que eu implemento dentro de qualquer empresa. E aqui eu estou falando dentro da My Hotels, mas eu tenho a My Academy também, e que atende não só hotéis, né, mas a outras empresas. Eu tenho clientes como Bodytech, o Shopping Rio Sul e tal, e o processo é o mesmo. As pessoas, os seus liderados, eles precisam se sentir ouvidos, reconhecidos e valorizados. Então essas duas práticas, tanto de reunião 1 a 1 semanal, como de feedbacks positivos regulares, eles trazem muito engajamento. Tem um estudo da Harvard Business Review que eles mostram que cada elogio, cada sessão dessa 1 a 1 que você olha olho no olho mesmo das pessoas e dá feedback para elas, elas engajam o colaborador por, em média, 15 dias, tá? Então, essas duas práticas são as mais valiosas. Uma terceira prática que eu recomendo muito, dentro ainda do P de progresso... Opa! Já estou aqui. Dentro ainda do P de progresso, é vocês fazerem, darem para o colaborador uma perspectiva de desenvolvimento. E aqui eu não estou falando apenas de promoção. Promoção é uma das formas que a gente tem de dar essa perspectiva de crescimento, né? Mas a promoção, ela é uma forma de desenvolver, mas o desenvolvimento é muito além disso, né? E pode ser feito através de treinamentos, de workshops, de mentorias, de acompanhamento na sessão 1 a 1, de delegação de tarefas mais estratégicas, que é também uma falha muito grande que eu vejo nos donos de hotéis e pousadas, que vocês em geral delegam só as tarefas simples. Tudo que é mais complexo vocês pegam para vocês. E com isso vocês não conseguem sair da operação, né? A gente precisa ganhar a habilidade de delegar e começar a delegar tarefas mais estratégicas, né? Mais desafiadoras, que tirem as pessoas da zona de conforto delas e que proporcionem para elas esse sentimento de desenvolvimento, né? Então, além disso, o fato de você desenvolver o time é o que vai te permitir no futuro sair da operação, ter um negócio que roda sem você, porque senão você fica ali refém, né, do seu próprio negócio, do seu próprio hotel, da pousada. Então é isso, tenham consciência de que as pessoas, elas não podem se sentir estagnadas. Isso é extremamente desmotivante. Elas querem se desenvolver e você precisa se dedicar e querer que elas se desenvolvam de verdade para você conseguir, no final das contas, ter melhores resultados. Porque sem isso, não é só elas que ficam estagnadas e que não desenvolvem. O seu negócio também não desenvolve, você não consegue sair da operação. Então é um ciclo sem fim. Tá? Então, caso você consiga ali, né? Eu dei aqui vários exemplos de treinamentos, workshops, mentorias, acompanhamento. Então, tudo isso são perspectivas de desenvolvimento. E como eu falei no início, a promoção, ela também é, obviamente, uma perspectiva de crescimento, né? De desenvolvimento. Então, caso vocês consigam incluir aí dentro da logística de vocês, né, do orçamento de vocês, promoções, é maravilhoso também. Mas antes de promover, eu quero sugerir vocês estruturarem degraus de crescimento para as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um modelo copia e cola mesmo, para você executar dentro do seu hotel. Você pode colocar, por exemplo, faixas de promoção, né? Ou melhor, faixas que a pessoa vai atingindo antes de ser promovida, né? Então ela vai ganhando níveis, digamos assim, não são promoções salariais, mas são níveis de reconhecimento. Desculpa, gente, hoje a minha voz está assim, eu fiquei o dia inteiro em reunião. Então, ai, perdão. Eu vou sugerir aqui 3 faixas de desenvolvimento para vocês, tá? Primeira faixa por exemplo, vocês darem ali um selo, que pode ser um PIN, ou pode ser simplesmente um reconhecimento formal para a equipe, de um operador 5 estrelas, vamos dar esse nome, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. O primeiro nível é ali o operador 5 estrelas, que é aquele
operador, né, aquele executor, né, aquele colaborador da operação, que domina todos os SOPs, né, domina todos os padrões do setor, que tem 0 apontamentos críticos ali a serem feitos durante um período longo, consideramos assim, né, para ganhar esse reconhecimento. E esse período pode ser, por exemplo, 30 dias, 60 dias, aí você vê o que faz sentido na sua operação. Mas imagina, você ganha um selo de operador 5 estrelas, se você dominar todos os padrões do seu setor e não tiver, eu não tiver nenhum apontamento, nenhuma crítica, né, à sua operação, ao seu trabalho por 30 dias. Tá? Então, e aí, como forma de reconhecimento, você pode ganhar um PIN no uniforme, você pode ganhar um certificado, você pode ganhar... Gente, aí o céu é o limite, né, de criatividade. Você pode ganhar um almoço no restaurante do hotel, se você tiver o restaurante por aí. Então, façam esse primeiro nível e um reconhecimento equivalente a esse primeiro nível. E aí, ok, a pessoa já adquiriu aquele reconhecimento, vamos para o segundo nível. O segundo nível de reconhecimento você passa a ser mentor do turno. O que isso quer dizer? Que você vai treinar, por exemplo, 2 colaboradores novos que chegaram, você vai ter ali um checklist do treinamento de todos os padrões, de todos os SOPs ali, né, e os POPs também, que são os checklists operacionais do dia a dia. Você vai treiná-los, a pessoa vai treinar os 2 novos colaboradores, por exemplo. E aí, ele conseguindo fazer esse treinamento, conseguindo executar esse onboarding, né, da pessoa, ele ganha esse reconhecimento de mentor de turno. Que aí pode se traduzir, mais uma vez, num PIN diferente, numa cor diferente de tag, né, que a gente usa muito nos hotéis, uma folga extra no mês, enfim, o que fizer sentido para vocês. O importante é que exista esse reconhecimento. E a terceira faixa ali de desenvolvimento antes de uma promoção seria, por exemplo, você ser reconhecido como guardião do padrão, né? Você dá esse reconhecimento para o seu colaborador como guardião do padrão. E aí, o que poderia incluir esse guardião do padrão? Então, além de ter feito todos os níveis anteriores, ele conduz, por exemplo, os briefings do mês e apresenta uma melhoria validada na operação, por exemplo, né? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram acompanhar essa lógica? Sim, manda um joinha. Boa. Maravilha. Show. Então tá. Então esse é o primeiro P, que é muito importante, eu diria assim, os 3 P são fundamentais, mas esse P de progresso, ele faz parte da essência do ser humano, a gente tem essa necessidade para se manter engajado, então é algo que vocês têm sempre que olhar de uma forma estratégica para que vocês consigam manter as pessoas dentro das propriedades de vocês, tá? O segundo P que vocês têm que encher e que preencher ali com coisas para oferecer para os colaboradores, é o P de pertencimento. O que é isso, esse P de pertencimento? São ações que você vai proporcionar que vão criar e fortalecer o vínculo entre o colaborador e o seu hotel ou a sua pousada. O que é isso na prática? São rituais que basicamente vão fazer parte da sua cultura, né? São rituais que vão fazer parte de ser colaborador dentro da sua pousada. Por exemplo, ter a festa junina dos funcionários, ter o dia das crianças em que os filhos podem visitar o trabalho dos pais. E isso é uma coisa tão simples e que gera tanto engajamento, porque as pessoas sentem muito orgulho de trabalhar, né, em pousadas, em hotéis de alto padrão. E grande parte das pessoas que trabalham nesses hotéis proporcionam serviços ali diariamente que eles não têm acesso no dia a dia deles, né, na vida deles normal. Então, você trazer a família para dentro do hotel, e aqui eu tô falando de visitar a back-office, de visitar os corredores do hotel, de visitar o refeitório, de mostrar onde o papai almoça, onde a mamãe fica no escritório, isso gera um engajamento enorme, gera um vínculo,
gera um orgulho. Você imagina, vocês, que eu imagino que grande parte de vocês são pais e mães, imaginem vocês terem filhos em casa que sentem orgulho de onde os pais trabalham. Isso para os pais engaja muito. E é uma ação, digamos que relativamente simples de você implementar. Vocês concordam? Faz sentido? E muita gente não faz, gente. Tá? Então, é isso, né, Tiago? Faz sentido. E a gente gosta, né, de levar os filhos, de mostrar onde a gente trabalha. Isso dá uma satisfação muito grande. E claro que, combinado com com essa ação, outras também. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que são esses 3 P's, eles precisam ser alimentados ao longo do ano, ao longo da jornada do colaborador dentro da sua propriedade, para que eles se sintam ali, né, sempre engajados, motivados e que criam um vínculo, né, com aquele local, com aquele trabalho, com aquelas pessoas, com aquele espaço. Então, por exemplo, essa festa junina, por exemplo, eu lembro muito da festa junina do Copacabana Palace. Era muito, várias festas faziam muito parte dos rituais do Copa. E aqui eu tô falando festas, tem as festas para os hóspedes, né? Que são festas icônicas, né? O baile de carnaval, o festa de ano novo, são grandes bailes, mas aqui eu tô falando de festa para o colaborador, o hóspede não tem acesso a isso, tá? Então, isso são rituais que você consegue implementar dentro da sua pousada ou do seu hotel, tá? Tem a festa junina, que é dos colaboradores, tem o ritual, tem vários rituais, né? De quando bate meta, ritual. Então, criem rituais, celebrações de vitórias, de metas batidas, que aí pode ser, sei lá, jantar no final do ano, bônus que recebem, feedback em público, né? Assembleias ali com todos os colaboradores, PIN no crachá, tem certificados, quadro de melhor colaborador do mês, etc. Tudo isso gera pertencimento. Isso alimenta, né, enche o baldinho ali que eu falei para vocês de pertencimento. Então, essas práticas, né, esses rituais, eles começam a fazer parte da sua cultura, né? Do que é fazer parte do Hotel X? Né? O que significa você estar ali dentro? Significa que a gente vai ter uma festa bacana, toda festa junina que é tradicional, significa que no meu dia de aniversário eu vou poder folgar, significa... O que significa? Aquilo tem um combo, né, do que significa estar ali. E eu gosto muito de fazer essa analogia com os rituais que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? É isso. O que é a cultura da sua família dentro da sua casa? Existem regras ali, existem coisas práticas, rituais que toda família tem, né? Tem o almoço de domingo, tem o aniversário que é sempre a avó que faz o bolo, tem o churrasco de domingo que é na casa do tio, não sei o quê. Toda família tem esses rituais. Então, o que significa fazer parte daquela família Oliveira, daquela família Silva? Significa você ter esses rituais dentro da família. Aqui no hotel é a mesma coisa. Vocês precisam criar rituais que identifiquem o que é fazer parte do seu hotel, da sua pousada. Isso traz alma, traz conexão, gera vínculo, tá? Fez sentido para vocês? Esse P de pertencimento? A Anaísa falou, trabalho numa pousada pequena, mas trazer os colaboradores e os filhos fica difícil porque não fechamos. Quero poder oferecer passeios com os parceiros. Por exemplo, passeios. E assim, apesar de vocês não fecharem, Anaísa, eu tenho certeza que existe uma forma, que não precisa trazer, né, 30 crianças ao mesmo tempo, mas de vocês organizarem, né? Olha, essa semana a gente vai trazer os filhos das pessoas que... Aqui eu tô falando filhos, enfim, o que fizer sentido para vocês, mas que eu tava falando do Dia dos Pais, né? De trazer os filhos, por exemplo, da equipe da recepção. E eles vêm um balcão, vêm o back-office, entram nos corredores, fazem um tour, dura meia hora. Sabe, pega alguém para fazer um tour no hotel, mostra os quartos, mostra a piscina, mostra o spa, mostra o que vocês tiverem aí. E é uma oportunidade de você mostrar onde meu pai trabalha, onde minha mãe trabalha, né? Então, eu acho que isso é possível dentro da operação. Faz sentido?
Show! É isso, tá? Então não tô falando de passar um dia, não é nada disso. É vocês tirarem ali, se organizarem. Se não dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo, faz recepção hoje, amanhã reservas, depois de amanhã governança, né? E pode ser isso, pode ser um tour organizado. Olha, tem que estar todo mundo lá às 10 horas da manhã. E aí separa alguém para fazer um tour simpático, né? Que seja acolhedor. Mostra lá onde está o pai, onde está a mãe, os gabinetes, os corredores, o refeitório, onde come, onde os hóspedes vão. Enfim, as dependências, né, do hotel. Então eu acho que isso é muito legal e gera conversa também em casa, sabe? Gera aqueles momentos em que você, lembra aquela piscina que você viu? Então, hoje o papai foi lá, arrumou não sei o quê. Lembra aquele quarto? Então, tem uma pessoa especial hoje que chegou, a gente vai receber lá. Então, a pessoa consegue compartilhar mais da vida do hotel e da pousada com a família. E isso gera muito vínculo e gera muito engajamento. Faz sentido? Sim? Show! Tá, e o terceiro P é o P de privilégios. Então, que privilégios existem em ser colaborador na sua pousada ou no seu hotel? E aqui eu vou sugerir alguns privilégios que eu acho que... Eu não vou falar que eles são simples, mas eles geram muito engajamento e eles não têm custo, tá? Eles têm o custo de gestão, mas alguns deles não têm um custo operacional, tá? Então, vou dar algumas sugestões aqui para vocês de privilégios. O primeiro que eu vejo que muitos gestores, muitos donos de hotéis e pousadas são muito resistentes e eu entendo, por um lado eu entendo o porquê, porque a logística é difícil, mas por outro lado não tem razão para você não fazer, que é flexibilidade na escala. Como vocês todos sabem, a escala na hotelaria é uma questão desde sempre, né? Porque é isso, os hotéis não fecham, as escalas então demandam que a gente folgue muitos dos departamentos, né? Não todos, mas muitos dos departamentos folguem um domingo por mês, trabalhem 6 dias, escala 6 por 1. Então, as pessoas têm muitas demandas em relação à escala, né? Então, flexibilizem ajustes na escala o máximo possível. Incentivem os gestores dentro do seu hotel, da sua pousada, a flexibilizarem as folgas, porque isso ajuda o time a ter uma vida social mais feliz. Isso renova energias, isso faz com que eles voltem das folgas mais motivados para trabalhar. E demonstra mesmo, você pode demonstrar o seu esforço em garantir as folgas nos dias que eles desejam, permitam trocas, flexibilize sempre quando possível. Isso é uma dica, assim, que eu acho valiosa. Quando eu estava dentro da hotelaria e eu dava essa flexibilidade num mundo em que era muito raro isso, eu via o quanto eles valorizavam. De verdade, o meu time, isso era uma coisa que engajava muito o meu time. E eu tive, como eu falei pra vocês, eu tive reconhecimento entre os melhores líderes do Copacabana Palace. E a minha equipe era muito engajada. Eles eram muito motivados, eles davam o sangue. Mas eu também dava o sangue por eles. E só de lembrar me emociono. Saudade. Desculpa, eu lembrei agora de várias coisas. Então, voltando, desculpa. E eles faziam, Thiago, e eles faziam muitas coisas, sabe? Por mim, pelos resultados, pelo hotel. E sempre que eu podia, eu fazia por eles também. Então, era uma troca muito, muito legal, assim. E que você pode ter com essa flexibilidade. Então, demonstra realmente esse esforço, se esforce genuinamente para ser flexível nessas folgas. E uma coisa sem gerar aquele sentimento de que você está fazendo um favor toda vez, sabe? De que o colaborador precisa ficar constrangido em te pedir para trocar a folga. Porque é muito comum você querer, os colaboradores quererem trocar a folga para terem uma vida social mais compatível
com o resto das pessoas que não são da hotelaria, né? Que não trabalham 6x1, que não têm os mesmos horários que a gente. Então, eles querem ter uma vida social que seja compatível com os amigos, com a família, que não estão nesse meio, muitas vezes, né? E se todas as vezes que eles pedirem essa flexibilidade, ele tiver que se sentir mal, tiver que se sentir constrangido de fazer essa solicitação, isso vai gerando um transtorno na vida pessoal do colaborador. É que parece besteira, eu estou fazendo realmente, estou aqui traduzindo ao máximo para vocês, para realmente fazer sentido isso, porque às vezes parece, é só uma folga, só... A vida social deles é muito importante, que vocês colaborem para que eles tenham uma vida gostosa, saudável, social, boa fora do hotel, para que depois dentro do hotel eles estejam bem também, né? É uma parte muito importante da nossa vida. Então, nas minhas equipes, como eu falei para vocês, eu sempre flexibilizei. Por exemplo, dentro do Copacabana Palace, que eu estava falando para vocês, eu tinha que estar lá, por exemplo, no Ano Novo, no baile de carnaval. Eu era responsável pela experiência do cliente, então eram momentos muito chave, né, da operação do hotel, e tudo tinha que ser impecável, tinha que ser encantador, tinha que ser maravilhoso, e a minha equipe tinha que estar lá dentro, né? Eu precisava estar lá dentro. E aí, o que eu fazia? Eles vinham trabalhar e eu deixava que eles trouxessem os cônjuges, por exemplo, para a festa, né? Para que eles pudessem curtir a festa ali, proporcionar isso para o seu parceiro, para a sua parceira, e ao mesmo tempo estão ali trabalhando. Tinha muita coisa para fazer, mas eles curtiam também a festa. Eles tinham momentos, porque tem um momento da festa em que a operação já está rodando e que está tudo bem, a gente está sem nenhuma reclamação, sem nada acontecendo, e eles conseguiam ficar ali tranquilos na festa também e aproveitarem e desfrutarem de toda a festa também. Tá, então claro que vai depender da realidade, né, de cada hotel, de cada pousada, da maturidade da equipe que você tem, etc. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês sejam realmente flexíveis genuinamente, porque às vezes eu vejo que as pessoas não trocam as folgas porque elas não querem parar para remanejar a escala, porque dá trabalho, né? E tem umas coisas que não encaixam, aí não pode ter 2 folgas seguidas, aí não pode ter trabalhar não sei quanto turno seguido, tem umas horas que tem que bater de descanso, etc. E aí você não quer se dar o trabalho de sentar ali e pensar sobre aquilo, só que aquilo é a vida da outra pessoa, né? Então, sejam flexíveis, se dediquem a isso genuinamente, porque isso traz muito engajamento de verdade, tá? O Thiago falou, gente, sempre estive do outro lado da moeda, falando da parte operatória. O 6x1 é extremamente exaustivo, então a parte de ser flexível, aplicar folgas casadas no domingo do mês, dobradinhas, compensa de horas é algo que muda tudo, voltamos renovados. É isso mesmo, Thiago, é exatamente isso. Então, para quem já teve, como eu também já tive, eu já fiz... Nossa, gente, assim, eu acho que o único departamento que eu realmente não trabalhei dentro do hotel é alimentos e bebidas. E mesmo assim eu fiz estágio, mas enfim, não contando estágios, fui recepção, reservas, vendas, eventos, guest relations, RH, tudo, treinamento, enfim, tudo e fiz de todas as áreas, então eu vivi isso muito na pele, né? Quantas vezes eu também queria ter folga num dia que não dava, num dia que a operação estava cheia e tudo, e nem sempre eu tive a oportunidade de pedir, era sempre muito constrangedor de trocar, e aí se você já pediu o mês passado, esse mês você não quer pedir outra vez, e tarará. Então, assim, uma coisa que agora o Thiago falando, eu lembrei que eu sempre garantia para as minhas equipes também, era um final de semana por mês. Então, eu sempre, como ele falou, casava o sábado e o domingo. Eles folgavam, eles conseguiam ter um final de semana por mês. Fazia toda a diferença. Tá? Então, é isso que eu tô falando. Olhem para a escala com cuidado, com carinho, como... É isso, se coloquem, né, no lugar deles, porque isso gera muito engajamento dentro do seu hotel e da sua pousada. Fez sentido por aí? Sim? Vocês acham que vocês conseguem ver isso acontecendo? É muito legal, né? Quando a gente tem essa relação. E aí, com isso, você vai criando também
um relacionamento com a equipe de confiança, de troca, igual eu estava contando aqui para vocês, até me emocionei, tenho muita saudade das equipes que passaram por mim, que era uma troca muito bacana, de verdade, assim. E você vai criando esse tipo de relacionamento de carinho mesmo, quando você tem essas trocas, porque é uma troca, porque depois você vai precisar, que vai chegar um grupo, vai chegar alguém importante, né? E você vai precisar que aquela pessoa talvez fique mais um pouco, que aquela pessoa venha num dia que normalmente é a folga dela, e ela vai estar disposta a te atender, porque você atende a todos os meses as demandas dela, tá? É uma troca, existe até um gatilho mental que explica isso, que é o gatilho da reciprocidade. Não é que você faça com a intenção de ter aquilo em troca, mas a pessoa fica com aquele sentimento de gratidão e de querer te devolver, de querer te retribuir aquilo de alguma forma, tá? Não façam isso pelas equipes de vocês. E aí, é claro que não pode, também é difícil, né? Às vezes, e se você tem equipes muito grandes, pode ser que vire uma bagunça e difícil de gerir isso. E se esse for o seu caso, nunca foi o meu caso. Eu sempre tive equipes ali até 10, 15 pessoas em que a gente conseguia gerir isso de uma forma tranquila. Mas, às vezes, isso pode gerar, sim, transtorno na operação. Então, se você quiser colocar regras também, limites para isso, também funciona. Por exemplo, sei lá, os pedidos têm que ser feitos no máximo com 72 horas de antecedência. Você sempre garantir quem que vai cobrir o seu horário. Você fazer datas em que não é negociável essas trocas. Por exemplo, que eu estava falando para vocês, Carnaval, Ano Novo, o que for alta temporada aí para vocês, etc. Tá? Então, você pode também criar essas regras, mas que sejam regras realmente se elas de fato forem necessárias, tá? Se não, flexibilize. Ainda dentro do terceiro P, de privilégios, um dos privilégios, eu vou dar aqui mais 3 exemplos de privilégios que eu acho que agregam muito valor para o colaborador e que não impactam tanto na operação e que você consegue fazer sem custo. Folga no dia do aniversário. Sim, faz toda a diferença. É super simples, é só você se programar para isso. Você chega lá, tem quem faz aniversário esse mês? Fulano faz aniversário esse mês, então a folga de fulano é no dia X. Ah, não consigo aquela semana. Tá bom, dá no final de semana então, enfim, negocia com a pessoa que dia que ela quer folgar. E parece muitas vezes bobeira, né? Mas para o colaborador tem muito valor. Então, gere ali no colaborador a experiência que você quer que ele gere no seu hóspede, né? Seja aqui, estou falando de não só ser humano, mas ser estratégico também, como líder, né? Como dono. Então, seja estratégico. Então, encante, dê folga no aniversário, dê bilhete, dê presente, vídeo, enfim, surpreenda o colaborador, é aniversário dele, ele surpreende todos os seus hóspedes na data de aniversário, então surpreenda a ele na data de aniversário dele. As pessoas que estão mais desmotivadas dentro da equipe são os que são mais pegos de surpresa nesses momentos de encantamento que a gente pode fazer para os colaboradores, e às vezes esses momentos são viradas de chave ali em relação a eles dentro do seu hotel, né? Às vezes muda a postura, muda a atitude, gera um vínculo, gera conexão. Então, isso é um exemplo, né, de folga no aniversário. Você pode publicar, né? Tem hotéis que fazem o mural ali, né, de calendário dos aniversariantes do mês, bolo do aniversariante do mês, enfim. Façam realmente um carinho. No aniversário é uma data importante em geral para as pessoas, né? São momentos em que eles querem comemorar, que eles querem receber parabéns, que eles querem se sentir únicos, né? É o dia deles, é o nosso dia de aniversário. Então, considerem isso também para a equipe de vocês. Outra coisa dentro desse P de privilégios
é um programa de experiência para o colaborador, que eu vejo que pouca gente usa e que também é sensacional. É uma prática muito comum nos hotéis de luxo. Todos os que eu passei tinham, uns mais, outros menos, mas todos eles tinham, significa o quê? É o colaborador virar cliente por uma noite. Então, isso ajuda o colaborador também a ver mais sentido no trabalho dele, porque ele tá do outro lado, ele se torna o hóspede. Então, aquilo que às vezes no dia a dia dele não faz sentido, a dobrinha do papel higiênico, a toalhinha enrolada, aquecida, quando chega no hotel, ou aquele drink de boas-vindas que parece para ele talvez besteira, tudo aquilo ganha sentido quando ele se torna o hóspede. Então, além de uma oportunidade de engajar, é uma oportunidade também de você dar propósito para o trabalho dele, para que ele faça esse encantamento com os seus hóspedes com muito mais brilho no olho, com muito mais coração, com muito mais alma, porque aquilo vai fazer sentido para eles. Eu vejo muito isso, principalmente governança e AIB, em que as pessoas, elas muitas vezes não veem sentido em alguns detalhes do luxo, alguns detalhes de experiência no alto padrão, né? Muitas coisas daquilo para elas parecem frescura, né? Elas não veem muito valor, mas a partir do momento em que elas se tornam hóspedes, elas conseguem ver como aquilo é agradável, como é gostoso, como quando é com você, como aquilo faz diferença e aquilo dá sentido para o trabalho delas, tá? Faz sentido para vocês? Sim? Show! Muito bom, muito bom. Tá. A próxima dica são incentivos de desconto nos serviços que você tem dentro do seu hotel para colaboradores. E aqui, gente, não adianta você dar um desconto de 10%, tá? Porque isso o colaborador provavelmente vai continuar não conseguindo desfrutar das dependências do hotel. Mas você dá, e aqui pode ser desconto ou pode ser, por exemplo, sei lá, dentro da Belmont, né, que era do Copacabana Palace, a gente tinha um programa muito legal disso, que era, agora não vou lembrar exatamente quantos dias eram, mas você tinha direito, acho que eram 7 dias, se não me engano, 7 dias por ano em qualquer hotel da Belmont do mundo. As noites nas hospedagens eram gratuitas e você tinha, em alguns hotéis, não era em todos, mas em alguns hotéis você tinha 70%, por exemplo, de desconto em A e B, 50% de desconto em spa, né? Então, isso para o colaborador era muito enriquecedor, porque isso proporcionou para as pessoas viagens para lugares e para hotéis que elas, em outro contexto, não conseguiriam fazer. E isso com as famílias, né? Então, isso para elas traz muito valor. Então, eu queria trazer essa sugestão aqui para vocês. Aqui, óbvio, muitos de vocês não são redes, né? Mas você proporcionar isso dentro do seu próprio hotel é muito legal, né? Então, a ocupação tá baixa, por exemplo, né? Quantas vezes vocês têm ocupação baixa em dia, não só em época baixa, mas dias ali, por exemplo, isso você pode limitar, né? Essas diárias podem ser uma diária durante a semana no período entre mês X e X, né? Para a pessoa marcar ali, fazer reserva e viver a experiência mesmo. E aqui uma dica não desperdicem essa experiência. Façam eles realmente se sentirem importantes, desde o momento que chegam, de bagageiro, do mensageiro pegar a bagagem, do check-in, eles serem recebidos como hóspedes mesmo, de fazer o check-in, de dar as boas-vindas, de ter tudo aquilo que o hóspede tem, tá? Então, otimizem essas experiências ao máximo, porque elas depois retornam para vocês em forma de encantamento para outros hóspedes quando eles retornam à operação, tá? Então, essa é uma prática bem bacana mesmo. E o que acontece, agora dei as dicas aqui dos 3 P's e eu queria trazer essa reflexão para vocês do que acontece se eu não ofereço essas ações, se eu não invisto nesses 3 P's,
se eu não proporciono, né, essas experiências de progresso, de privilégios dentro do hotel e de pertencimento. O que acontece se eu não invisto nisso, né? O resultado é você ficar refém de salário. É isso que é o resultado. E aí, na primeira oportunidade que o colaborador tem de ganhar um pouquinho a mais, ele vai embora do seu hotel ou da sua pousada para ir trabalhar na concorrência. Agora, se ele tem o prazer de trabalhar com você, se ele acorda satisfeito para ir trabalhar, se ele se sente reconhecido, valorizado, ouvido, importante dentro do seu hotel ou da sua pousada, não é mais só sobre salário. É sobre a experiência de ser colaborador dentro do seu hotel, da sua pousada. É isso que você precisa cuidar, né? Você precisa cuidar de quem cuida das experiências dos seus hóspedes. Então, é isso, é igual a experiência do hóspede. Não é apenas pelo quarto ou pela infraestrutura física que o hotel tem para oferecer. Isso é o que atrai, né, o hóspede. O salário é a mesma coisa, é o que atrai o colaborador inicialmente. Mas o que fideliza o hóspede ali, o que faz ele querer ficar de verdade no seu hotel, recomendar, voltar, fazer bons comentários, feedbacks nas redes sociais, etc., é a experiência de ser hóspede na sua propriedade. Não é porque o hotel é bonito. Ninguém escreve um comentário falando simplesmente que o hotel é lindo. É sempre sobre a experiência, né? E com o colaborador é a mesma coisa, não é diferente. Só que o que eu mais vejo são os donos tendo muito foco na experiência do hóspede e deixando o colaborador em segundo plano. Só que isso não funciona na prática. O seu resultado, o seu NPS cai muito, porque você depende do time para conseguir encantar os seus hóspedes. E se eles não estão ali encantados, engajados, eles não têm isso para oferecer para os seus hóspedes também, né? Faz sentido para vocês? Sim? Estão aí comigo? Boa, boa, Anaísa. É isso, Thiago. Então, resumo aqui da aula. Gente, a mensagem central é: o salário atrai, mas ele não segura o colaborador. Quem segura o colaborador dentro da sua propriedade é liderança estratégica e a aplicação dos 3 P's. Então, progresso, pertencimento e privilégios. O progresso, quando eu falo de progresso, o que eu estou falando? Das pessoas ficarem, sentirem que estão evoluindo. Como que você consegue fazer isso? Feedbacks positivos semanalmente, 1 a 1 semanal, no máximo quinzenal, treinamentos, mentorias, delegações ali, né, de ações estratégicas e praticar, se você puder, os degraus de crescimento dentro da sua operação, né? O segundo P de pertencimento significa o quê? Você criar o orgulho nos seus colaboradores diretos de vestir a camisa da sua propriedade. Como que você faz isso? Criando rituais que vão fazer parte de ser colaborador dentro da sua pousada ou do seu hotel. Então eu dei exemplo ali de festa junina, do Dia das Crianças, Dia dos Pais, celebração de metas, jantar, bônus, enfim. E o último P de privilégios, que significa o quê? Tornar valiosa a experiência de ser colaborador dentro do seu hotel. Como que a gente faz isso? Flexibilidade de escala, programa do colaborador se tornando hóspede, descontos de alimentos e bebidas, spa, diárias, enfim, o que você tiver de infraestrutura, né, e de serviços para oferecer. E se você não oferece isso, você fica refém realmente de salário, porque qualquer oferta um pouco maior vai acabar levando os seus melhores talentos, né? Então, quando você oferece, o colaborador quer ficar, ele quer crescer, ele quer ficar na sua propriedade, ele quer se desenvolver aí dentro. E isso, obviamente, aparece no seu NPS, no seu turnover e, no final, no seu faturamento, né? Tá? Então, é isso. Cuidem dos 3 P's com muita garra, com muita consistência.
porque é isso que te ajuda a reduzir o seu turnover e aumenta o engajamento. Então, para quem esse tema fez sentido e quer engajar aí o seu tema, estruturar o seu time, estruturar processos eficientes, eu vou deixar o link do diagnóstico de gestão que eu ofereço para donos de hotéis de pousada que querem parar e olhar para isso. Né? Se você está com dificuldade aí de gestão de pessoas, de estruturar processos eficientes que permitam que as pessoas brilhem, né, e criem uma operação com alma, com coração, que encanta realmente os hóspedes, eu estou oferecendo esse diagnóstico de gestão. Ele é 1 a 1 comigo, então é personalizado, individual, em que eu vou olhar realmente para as suas práticas de gestão, para o seu negócio. Então se inscreve, não perde a oportunidade, as vagas são limitadas. E se você aplicar e for selecionado, a gente vai agendar e olhar para a sua gestão, que vai ser um prazer enorme, tá bom? Para quem está aqui comigo na aula, quem não se inscreveu ainda no meu canal, gente, se inscreve para vocês não perderem nenhum conteúdo, serem avisados das próximas aulas. E não esqueçam que a próxima aula, a partir da próxima semana, as aulas começam a ser todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, tá bom? E eu vou abrir agora para perguntas, comentários que vocês queiram deixar aqui, fazer perguntas, fiquem à vontade. Sempre dou uns minutinhos aqui para quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade. Vocês gostaram da aula? Ah, obrigada, Thiago. Aula incrível. Obrigada, obrigada. Coisa boa. Eu queria ter sido seu colaborador. Ai, muito bom, Thiago. Tá, tomara que dê certo, Thiago, de você acompanhar as próximas aulas. Anaísa, tô adorando as aulas. Que bom, gente. Eu fico super feliz, realmente, de conseguir colaborar com vocês e de ver que esse conteúdo faz sentido para vocês, que vocês estão implementando. Eu fico muito feliz, muito satisfeita. É para isso que eu criei esse projeto. Pode falar, Alessandra. Ai, juro, eu fico ansiosa para chegar e estar aqui aprendendo. Ai, que delícia! Que gostoso, Naísa. Alessandra, pode falar. Aí, acho que agora foi. Oi, agora eu tô te ouvindo. Tudo bem? Ai, que maravilha! Adorando suas aulas, simplesmente todas as dicas Que coisa são boa. fundamentais. Que coisa Tudo boa. que você falou. Que coisa Simplesmente boa. estou amando. Mas eu tenho uma pequena dúvida só em uma única coisa, se você puder me responder. Com certeza. Talvez até um esclarecimento, bem rápido. Claro, pode falar. Sobre um dos P's que você falou, tá? Uhum. É sobre as folgas, todo esse engajamento, por essa dificuldade que nós temos referente aos colaboradores por eles trabalharem 6 por 1, e tudo que você nos comentou. Como é que poderíamos, assim, fazer da melhor forma possível para que isso realmente a gente consiga estar engajando com os nossos funcionários, com essas folgas, um pouco mais na prática? Na prática é simples assim, é você comunicar que eu quero, qual que é, você é dona de pousada ou de hotel? Eu sou uma gestora de pousada. Você é uma gestora da pousada, tá. É você reunir a sua equipe e comunicar para eles literalmente, gente, eu quero que a experiência de vocês estarem aqui, de trabalharem aqui, seja o mais gostosa e o mais agradável possível. E eu sei, aquilo que eu falei para vocês, eu sei que às vezes na hotelaria a escala, ela demanda, né, que as nossas escalas são 6 por 1, muitas vezes a gente tem dificuldade de ter mais compatibilidade com a vida social das outras pessoas, da nossa família, dos amigos, né, de outras coisas, de eventos que vocês querem participar. E eu tô aqui para falar para vocês que tudo que eu puder fazer para que vocês consigam participar desses momentos e ter uma vida social gostosa e saudável, eu tô aqui para ajudar. Então, todas as folgas que vocês queiram, eu tô aberta a flexibilizar. Claro que a gente tem uma operação para cumprir, tem que rodar a operação, mas o que eu quero dizer aqui é isso, eu tô aberta para que vocês
façam trocas, organizem a escala e a gente, com responsabilidade dentro da pousada, consiga montar uma escala para atender o melhor possível a todos vocês. É isso, então estou aberta a folgas, estou aberta a flexibilidade, estou aberta a trocas. Façam, eu quero que vocês estejam felizes aqui dentro trabalhando. Essa é a mensagem no final dos contos. Vou tentar, com certeza eu vou tentar realmente. Tenta, e eu te garanto que funciona. E quanto maior, qual o tamanho da sua equipe? Minha equipe não é tão grande, porque a pousada que eu tenho, faço gestão, não é tão grande. É uma pousada apenas com 50 apartamentos, certo? Então, mas é grandezinha. A minha equipe direta só são 12 pessoas. Então com 12 pessoas funciona, que é uma maravilha, te garanto. Pode fazer, que dá certo. Você juntar, pega lá na escala, monta a escala com antecedência, discute com eles com antecedência, vê que eventos vão ter importante no hotel, e aí você já bloqueia. Olha, essa semana aqui a gente está lotado, então aqui eu não consigo dar mais folgas, mas aqui a gente está mais tranquilo, esse fim de semana a gente consegue, não sei o que lá. E aí você vai montando com eles, sabe? Não precisa ser uma coisa... eu fazia muito isso com a minha equipe, não precisa ser uma coisa... Claro que você pode fazer ali um rascunho, né? Mas de você sentar com eles e bater, gente, olha só, na, sei lá, última semana do mês, você bate a escala do próximo mês. Então, eles já sabem disso. Então, olha, pensem já que folgas vocês querem, que dias, que não sei o que lá, que no dia X a gente vai parar para montar a escala. E aí você vai tentando atender a uma demanda de um e de outro. E eles mesmos vão negociando ali junto, sabe? Sim. Faz sentido? Gostei muito, me respondeu e eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Com certeza participarei a você numa outra oportunidade. Me conta, eu quero saber. E olha só, não vou falar que vai ser rápido, tá? Essas reuniões, às vezes elas demoram para ajuste da escala. Às vezes você vai ficar mais de hora com eles. Não, mas eu tenho isso, mas a minha mãe faz aniversário aqui, mas não sei o que lá. E é assim mesmo. Mas não se sinta... Tô perdendo tempo aqui. Não, isso engaja, é importante para eles. E eles verem, sabe? O meu pensamento sempre... Desculpa, Nada, pode falar. O meu pensamento realmente era esse que você acabou de dizer já. Eu sempre tenho um posicionamento, às vezes talvez muito rígido, que eu sempre acho que estou perdendo tempo com pequenas coisas. Não eu sempre acho que isso seria uma coisa irrisória, que não teria tanta necessidade de eu ter tanta atenção, e eu acabo achando que estou sempre perdendo tempo. É isso, mas então, a virada de chave aqui é exatamente essa, é quando você começa a entender que não é perda de tempo. Porque quando você fica ali, quantas vezes eu fiquei mais de 2 horas ajustando escala com eles? Mas isso garantia para eles, isso dava para eles uma vitalidade na operação, uma vontade de fazer acontecer, sabe? Eles voltavam com gás, eles voltavam com sangue no olho, eles queriam entregar, eles davam a alma no dia que eles estavam. E isso para mim era impagável, porque era isso que eu queria, no final das contas. Né? Então, quando eles sentem isso da sua parte, essa boa vontade, porque esse tempo seu, que para você às vezes você pode sentir como perda de tempo, a mensagem que passa para eles é que eles importam, que você cuida deles, que a vida social, que a vida fora do hotel deles é importante para você, que o bem-estar deles é importante para você, e isso retorna para você em satisfação, em engajamento, em vontade de fazer acontecer, em disponibilidade, em flexibilidade de parte deles também, porque a gente também, né? Todo mundo que está aí gerindo, vocês também muitas vezes precisam pedir coisas para eles, né? É impossível não ter, porque eu nunca passei em hotel que não tinha. Então, era sempre isso. Você pode vir, não sei o quê, eu preciso trocar fogo de ar, E isso também, eles também têm que fazer os ajustes deles lá na vida deles para conseguir atender a sua demanda, né? E por que não a gente fazer também o contrário, né? E atender a demanda deles? Correto. É a mesma coisa, tá? É tudo uma troca, né? É uma troca. E essa troca, ela é valiosa e ela garante para vocês um clima gostoso. Nossa, é bom demais, gente. Pode fazer que vocês... Quando tudo dá certo. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Garanto. Alessandra, eu gostei muito da sua pergunta. Porque eu também estava com essa dúvida de como iniciar
né? A gente hoje está no dia 27, eu não sei se a gente já começa lá. De repente eu conversar com elas amanhã e tentar começar a implantar, tentar implantar isso no mês que vem. Nossa, Anaís, eu adoro você, porque assim, você dá uma aula, implementa, dá uma aula, implementa, eu amo. Mas eu adoro. Não é só a equipe, eu tenho muita dificuldade com as meninas da limpeza. Uhum. Né? Uhum. Porque elas têm uma mentalidade, isso que você falou hoje, delas vivenciarem a experiência de se hospedar. Cara, essa ideia eu tive lá atrás, com outra equipe ainda. Mas não foi à frente, porque se perdeu, né? E aí agora você me retornou isso, eu cheguei a me emocionar aqui, eu falei, cara, não é possível. Então eu estava no caminho certo. Total. Só que eu parei, eu me estagnei. Aham. E aí o dono veio, a gente conversou e vamos mudar, vamos implementar novas coisas. Boa. E me deu carta branca. Ai, que demais! Então, olha, arrasa, brilha. É isso. Então, essa consultoria, mentoria, essa aula aqui com você, para mim está sendo demais. Ah, que demais! Fico super feliz, né? Vou anotando tudo aqui que eu posso, os detalhes. Depois, se eu tiver dúvida, eu vou lá, ouço. Que delícia! É isso, é por aí. Eu acho que a gente tem que buscar. Não pode estagnar. É isso. E às vezes a operação da hotelaria, ela é muito intensa, né? E ela, às vezes, ela nos consome tanto que a gente precisa, eu acho que essas aulas, elas têm muito esse papel também, de nos trazer mais pro estratégico, sabe? Da gente olhar o que eu tô fazendo, sabe? Fora check-in, check-out, resolução de reclamações e não sei o que tá infiltrando e acabou isso e não sei o que. Fora isso, da gente olhar para as pessoas de uma forma mais estratégica, para a gestão do hotel, de processo de uma forma mais estratégica mesmo, para a gente ter melhores resultados. Senão a gente vive consumido pela operação, né? É muito fácil você ser consumido pela operação na hotelaria. Então, acho que essas aulas também são um alento para isso, né? Sim. Com certeza. Você estava falando alguma coisa, Alessandra? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu apenas fui complementar o que a Anaísa estava falando, que ela disse que já tinha pensado certas situações que ela gostaria de implementar e acabou deixando para trás ou para um outro momento e acaba se envolvendo em outras situações e deixa para depois. Uhum. E essas aulas que nós estamos tendo, nossa, eu não tenho palavras para o que dizer, certo? Que delícia. Mas para mim renova demais tudo aquilo que a gente já faz em nossa prática, mas a gente também percebe o quanto a gente vai necessitando de reciclagem, Total. Reciclagem de opiniões, reciclagem de situações, para colocar em prática dentro da localidade, Total. Juntamente com o nosso pessoal com quem a gente trabalha. Total. E vendo que a gente não pode ficar para trás, porque às vezes certas mudanças, mesmo que sejam pequenas, fazem muita diferença. Nossa, fazem muita diferença, Alessandra. Eu ia falar isso para vocês, porque às vezes na aula eu fico até me controlando para não trazer, parece uma avalanche de coisas, né, de mudanças. E até queria fazer esse parêntese com vocês, né? Hoje, por exemplo, aqui eu dei tantas sugestões, eu sempre trago muitas sugestões de práticas para vocês, mas não é para implementar tudo do dia para a noite, né? Mas pega uma coisa aqui, outra ali, vai implementando aos pouquinhos, as coisas vão, sabe? Aos pouquinhos as coisas vão mudando. Então agora pega a escala, depois pega esse programa, né, de uma noite de diária para cada colaborador, vai implementando, vai fazendo aos pouquinhos e vocês vão vendo que o clima vai mudando, a sua gestão vai mudando. De repente, uma vez por mês, um é sorteado. Por exemplo, né? Exatamente. É você montar um programa que, obviamente, seja compatível com a sua operação e, às vezes, não precisa ser todo mês também. Tem um mês que a ocupação tá alta, é uma loucura, não dá. Mas faz na ocupação baixa, né? Durante a semana, não precisa ser final de semana, aí vai depender de cada um,
Mas é super possível. E eu falo que é possível com muita certeza e com muita confiança, porque eu vivi isso na prática, eu implementei, eu vi acontecendo e eu sei que dá para fazer. É querer fazer. Maravilha. Tá? Maravilha, maravilha. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigada, Thiago, por ter ficado até hoje, até agora. Obrigada, Alessandra. Sua dúvida foi muito esclarecedora para todo mundo. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima quarta. Tá bom? Até. Tchau, até.